Você tem certeza disso? Tenho. Mardoqueu é de minha confiança. Amã! Vossa Majestade, Investigue! ahá! A prova do crime. Ó, Vossa Majestade, o que foi dito é verdade. E por desonra ao rei, que vocês duas sejam enforcadas! Está feito, Vossa Majestade. E por honra a ti, Amã, de hoje em diante você vai ser respeitado no meu reino. E que todos se curvem diante de ti. Bom dia. Isso é um insulto? Ó, Vossa Majestade, existe um povo entre o teu reino, cujas leis são diferentes de todos os povos, e não é lícito que haja um povo assim no meio do teu povo, ó rei. Eu sugiro, se assim lhe parecer bem, que seja feito um decreto para que esse povo seja eliminado, e como recompensa eu depositarei nos depósitos reais muita prata. E que assim seja feito. E eu te dou meu anel, para que você faça o melhor para o meu rei. Obrigado, Vossa Majestade. O rei. Não! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Mais uma vez! Mais uma vez o nosso povo é ameaçado de morte! Eu não acredito nisso! Rainha Esther, Mardoqueu foi visto nas proximidades do castelo, vestido com roupas de saco de lixo. Não é possível. Entregue isso para ele. Mardoqueu, a Rainha Esther mandou me entregar essas roupas. Diga, rainha, que não quero nada! Minha rainha, ele não aceitou as roupas. Mas por quê? Por acaso não sabes que o seu povo, os judeus, estão sendo condenados à morte? E o que você espera que eu faça? Eu espero que você vá interceder pelo seu povo, pelo rei. Todos sabem que ninguém pode se apresentar ao rei a não ser que seja chamado. Isso seria a minha morte. Por acaso não seria esse o seu propósito? Mas tudo bem, se você não for, Deus vai levantar outro em seu lugar. Sendo assim, convoque todo o povo de Suzã e decrete um jejum. Durante 3 dias, não comam e nem bebam nada. As minhas servas e eu faremos a mesma coisa. E depois desse jejum, eu falarei com o rei. E se eu tiver que morrer, que eu morra. Assim o pai. Fiquem aqui. Eu quero salientar algumas coisas em relação ao que vimos. A primeira delas é que a rainha Esther, ela não foi apresentada ao rei como uma judia. Ela chegou como um cidadão normal do seu reinado.
E é exatamente dessa forma que nós também devemos ser apresentados quando chegarmos em qualquer lugar. Não é quando você for fazer um negócio, quando você chegar na faculdade, você não precisa dizer que você é crente, que você é cristão, porque foi dessa forma que Mardoqueu orientou Esther, uma menina que decidiu ir concorrer à vaga de rainha. Como nós, noiva de Cristo, fomos também convocados por Deus para ser candidatas à noiva de Cristo. E essa candidatura, a Bíblia relata em diversos textos qual que vai ser a escolha do rei. E dentre as escolhas, existe uma parábola das 5 virgens, a que estavam preparadas para o noivo, e as que não estavam preparadas para o noivo. Esse período que estamos aqui, pré-vinda de Cristo, é exatamente um período de preparo que Esther ficou meses se preparando para o rei, para se apresentar ao rei. E esse período que estamos agora é o período que nós também devemos estar nos preparando para se encontrar com o rei. Mas nesse período, eu não preciso ficar apregoando quem eu sou ou o que eu deixo de ser, mas eu tenho que demonstrar com as minhas atitudes. Esther mostrou com a fidelidade dela o porquê ela era rainha, não simplesmente pela sua beleza externa, mas pelas suas atitudes. O rei estava sendo ameaçado, o rei seria morto. Esther poderia ficar simplesmente quieta, mas ela ouviu e ela foi proteger o seu rei. Isso demonstrou o valor que ela tinha quem proteger. Isso estava no coração dela, por isso Deus a escolheu como rainha, não simplesmente para libertar o povo da sentença de morte, mas antes disso, mover o coração do rei, uma sentença contra o rei, uma sentença contra a autoridade, uma sentença contra o teu marido, uma sentença contra o teu chefe. É a oportunidade de você mostrar, não pelas suas palavras o que você é, mas com as suas atitudes, a tua fidelidade, porque toda autoridade é colocada por Deus. Quando eu protejo uma autoridade, eu estou demonstrando a minha fidelidade para com Deus. Você não entendeu? A Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Deus. Logo, eu protegendo uma autoridade, eu estou não protegendo a Deus, mas mostrando a minha fidelidade para com Ele. Deus espera isso de mim e de você como noiva de Cristo. Para ser aceito como noiva de Cristo, você precisa entender o teu sacerdócio, o teu chamado como noiva de Cristo, como está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês são a geração eleita. Vocês foram escolhidos, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Quando lhe aparecer uma oportunidade de você demonstrar a tua fidelidade para com a autoridade que está sobre a tua vida, o faça. A autoridade na escola, o professor. A autoridade na república, o nosso presidente.
A autoridade eclesiástica na igreja, a autoridade que te abençoa, que ora por você, é tua responsabilidade mostrar a tua fidelidade para com Deus, protegendo, livrando esta autoridade de todo mal e de toda língua mentirosa, porque a própria palavra diz que assim você será feliz. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus não espera um povo, uma noiva que fique apenas de blá blá blá, dizendo que é crente, dizendo que vai na igreja. Deus espera uma noiva com o coração fiel, como de Esther foi proteger o seu rei. Número 2, mesmo não estando perto do rei, como Esther bem disse aqui no texto, a regra era, se o rei não chamasse, se o rei não convocasse, ninguém poderia estar na presença do rei. Se chegasse na presença do rei sem ser convocado por ele, se ele não estendesse o seu cetro, essa pessoa seria morta. E Esther então sabia das regras, ela conhecia as regras, mas mesmo assim, ela confiou no Deus que colocou a autoridade. E então quando Mardoqueu falou, olha, tem um povo que vai morrer, o teu povo que vai morrer, você vai morrer, talvez você esteja aí exatamente para isso, é o momento de você intervir, é o momento de você ir falar. Ela estava longe de Deus, ela estava longe do seu povo, trancada dentro do palácio. Poderíamos imaginar que ela estava longe de Deus, como eu falei há pouco, mas Deus estava dentro do coração dela. Muitas vezes você se acha longe de Deus, você se acha sozinho na situação que você está, sozinho na roda de quem está fumando baseado, sozinho lá na escola onde você está sendo influenciado para o mal, sozinho lá na reunião da igreja lá que estão metendo pau em todo mundo, sozinho, mas você não está sozinho, porque o Senhor está contigo aonde você quer que você esteja. Então tome muito cuidado, porque o Senhor está ali com os olhos atentos, olhando os bons e os maus. E esse mesmo Senhor que está lá olhando os bons e os maus, Ele está pronto, Ele já estendeu o cetro para te receber em qualquer momento, para você ir interceder por alguém, em favor de alguém, como Esther então estava com esta missão. Deus colocou ali Esther numa missão, e mesmo ela se sentindo sozinha naquela missão, ela não correu, ela não fugiu da raia, ela até bateu boca com seu primo, falando, será? Ele não vai me receber, mas logo caiu a ficha dela, e ela entendeu que só ela tinha acesso, ela foi colocada naquela posição porque ela tinha acesso, o rei iria estender o cetro para ela, mas ela estava com medo. Talvez você também esteja com medo de exercer o teu papel de intercessor pelo teu filho, pela tua família. Você está fugindo da raia, acha que o inimigo vai agir contra a tua vida, mas o inimigo não pode agir contra a tua vida quando você está no propósito de Deus, e o propósito de Deus é que você seja um sacerdócio real, uma nação santa, e o sacerdócio é ser o intercessor entre aquele que necessita e Deus. Você tem que ser o sacerdote da tua casa, você tem que ter o sacerdócio no teu trabalho, você tem que exercer o teu sacerdócio, independente se você achar que está perto do rei ou não, porque certamente ele está ali, porque ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe aonde está o teu coração, ele sabe o medo que você está enfrentando, por isso ele disse que ele estaria convosco, e ele enviaria ainda o Espírito de Deus que estaria contigo, para vos lembrar todas as palavras que ele tem nos ensinado, e ele está te ensinando essa noite, que ele é o teu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai nos faltar, o cetro vai se mover na tua direção, em nome de Jesus. Número 3, a autoridade sempre te lembrará da sua responsabilidade. Apesar de Esther estar ali
com a responsabilidade do lado do rei. Quem abriu as portas para Esther estar ali junto com o rei foi seu primo Mardoqueu. Ela não se esqueceu que a autoridade real sobre a vida dela era do seu primo, que a lembrou da verdadeira missão que ela tinha. Quem sabe Deus não te colocou nesta aflição, porque é para você livrar toda a tua empresa da miséria. Quem sabe Deus colocou você nessa família que tem sofrido, porque Ele quer usar a tua vida para transformar a tua família. Quem sabe Deus te colocou naquela classe que só tem rebelde, porque é você que vai transformar o coração daqueles rebeldes. Quem sabe Deus te colocou numa cadeia, para você ser luz naquela cadeia e levar salvação naquela cadeia. Quem sabe Deus te colocará na cova dos leões amanhã, simplesmente para tapar a boca dos leões e você dizer ao rei: o Deus que eu sirvo lá do céu mandou um anjo, tampou a boca dos leões e ele me salvou. Tudo o que acontece é para a glória do nosso Deus. E Esther sabia disso. Ela tinha ouvido as histórias do povo judeu. Ela sabia que caiu a ficha ali, que ela estava naquele momento, não era para desfrutar das delícias do rei, é porque ela tinha uma missão ali. Talvez a boa vida que Deus tem te dado é para você levar luz aonde não tem luz. Não é para você desfrutar, tem um propósito. Talvez você seja e tenha que ser usado como um agente de transformação, um agente de milagres, um agente de cura, um agente de libertação, um verdadeiro embaixador do reino de Deus. E o reino de Deus, o que é reino de Deus? Um reino, essa história aqui relata exatamente o que é um reino. Num reino existe um rei, é o rei que manda. Tem que ser como o rei quer. O rei quer uma noiva obediente, santa, irrepreensível, que vive não só do perdão do rei, mas que corresponde ao amor do rei. Como você tem correspondido ao amor de Deus para a tua vida? Como você tem correspondido a esse amor imensurável de Deus? Como você tem vivido nesta geração, acreditando no perdão do rei e vivendo de perdão em perdão, ou você tem desfrutado da tua fidelidade para com o rei? Porque é chegado o momento, e esse momento é agora, em que o rei está voltando para buscar a sua noiva. E ele vai buscar a noiva que é fiel, que está com a lamparina acesa. O que é lamparina acesa? Trabalhou para encher de óleo, se sacrificou para encher de óleo. Em vez de gastar o tempo com outras coisas, gastou o tempo enchendo a sua lâmpada de óleo. E lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem é guiado por essa palavra de Deus tem luz no caminho, e se tem luz no caminho, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é filho de Deus. Ele falará: entre bendito do meu Pai. Talvez você esteja só com a tua lamparina meio cheia. E se tiver meio cheio, ele vai falar: aparte-te de mim. Quem casaria sem ver o rosto da noiva? A lamparina precisa ser acesa, para quando você se apresentar na presença do rei, você mostrar o teu rosto. Sabe como você mostra o teu rosto para o rei? Não tendo medo da luz, andando na luz, como ele na luz está. O rei anda na luz, ele é a luz do mundo, ele não depende de luz nenhuma. Sabe lá no tabernáculo? No tabernáculo existia o pátio, que existia a luz do sol, clareava o pátio.
Existia o lugar santo, que era clareado pela luz do candelabro. Tinha uma luz artificial para clarear. Deus não te fez para ficar aqui com luz artificial, porque Deus rasgou o véu. E lá dentro do Santo do Santo tem uma luz própria, que é a luz do Rei, que brilha mais que o sol. Quando você está no Santo do Santo, você tem que brilhar mais que o sol. Em meio à tempestade, ali Ele está. Em meio à dificuldade, ali Ele está. Em meio à fornalha, ali Ele está. Em meio à cova dos leões, ali Ele está. Em meio aos desafios da vida, ali Ele está. Ele está em todos os lugares. Em meio ao desemprego, ali Ele está. Em meio ao problema no casamento, ali Ele está. Em meio à dúvida no ministério, ali Ele está. E Esther sabia disso. Eu não sei se você sabe que Deus, que o nosso Rei, quer que você influencie nos esportes, na educação, na cultura, na família, no entretenimento. Deus fez você para isso. Por isso que você tem um dom, você desenha, você joga bola. Mas tudo isso que você faça, tem que fazer para a glória de Deus. Porque num reino, é tudo para Ele. Eu não tenho casa num reino, por isso que a igreja, o início da igreja, lá em Atos, diz que todos vendiam as suas propriedades e entregavam no pé dos apóstolos, e aí então iam ser membros da igreja. O que você tem vendido e entregado aos pés dos apóstolos, aos pés de Cristo? O que você tem entregado por teu Deus? E não estou falando de bens financeiros, estou falando do teu pensamento agora. O teu pensamento, o teu ministério, a tua vida, o teu sexo ilícito. O Rei brilha, a luz brilha, mais que o sol. Quer saber como que vai a tua vida? É lá 1 João capítulo 1, versículo 4. Falei de manhã isso, põe para a gente aí. Quer saber como está a tua vida? Eu sei como está a tua vida. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 4, diz assim: estas coisas eu vos escrevo, para que você tenha uma alegria completa e se cumpra em você a alegria. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e estamos anunciando a vocês, e eu estou anunciando hoje para vocês, que Deus é luz. Deus sabe a oferta que você entregou aqui. Se foi uma oferta de coração, ou se simplesmente você veio aqui e entregou qualquer coisa. Deus é luz. E não há trevas nenhuma. Sabe o que é treva? A sujeira debaixo do tapete. Ó, tapetinho para cima. O pecadinho, a desculpinha. Esther tentou dar uma desculpinha. Eu não posso, porque ninguém pode chegar na presença do rei. Mas logo a autoridade que a tinha enviado a lembrou. Talvez seja por conta disso que você está aí, filhona. Não pense que você vai se safar, não. Ninguém sabe que você é judia aí. Mas quando a mãe souber, vai passar-lhe a faca na cabeça. Você está pensando que ninguém sabe o que você está fazendo? Você acha que o rei é bobo? O rei dos reis? O senhor dos senhores? Ele não é senhor de escravos, ele é senhor de senhores. Ele é meu senhor, ele é senhor de cabeça. Cabeça não joga sujeira debaixo do tapete e finge que ninguém viu. Ou pega uma peneira e tenta tampar o sol com a peneira. A luz do meu rei fura essa peneira. A tempestade do meu rei levanta.
a saia e mostra toda a vergonha, como diz a palavra do Senhor. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, nenhuma. O que está escondido aparece. Puf, continua, por gentileza, Rafael. E se dissermos que temos comunhão com Ele, eu tenho comunhão com Deus. Ah, é? E andamos em trevas? Mentimos. E se mentimos, não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz com Ele, como Ele na luz está, se andarmos na luz com Ele, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Vem aqui, minha irmã. Uns com os outros. Eu não estou trancado em casa. Se eu tenho comunhão com Ele, eu tenho comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão uns com os outros. Puxa um, cada um puxa um aí. Cada um puxa um. Eu tenho comunhão uns com os outros. 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 Se eu tinha problema com bebida, agora eu tenho comunhão uns com os outros. Está todo mundo andando comigo, como é que eu vou me desvencilhar daqui para ir ali no boteco? Eu não consigo ir, porque eu estou com todo mundo, eu estou com a turma. Se eu tenho problema com homossexualismo, eu não vou ter mais problema, porque a turma não vai deixar eu escapar. Eu estou com a turma, eu estou com a luz. Se eu tenho problema com a mentira, eu não vou conseguir mentir mais, porque a verdade aqui com a turma. E se eu tenho comunhão com esses irmãos que são chatos, para aturar eles são chatos, eu tenho que estar na luz e falar a verdade para eles. É difícil tolerar vocês, mas eu estou na luz, e eu tenho comunhão com Cristo, com o meu Rei, e se eu tenho comunhão com Ele, se eu ando na luz, então eu tenho um resultado, eu sou purificado de todo pecado. Eu não bebo mais, eu não minto mais, eu não adultero mais, eu não fico dando desculpa mais. Eu agora vou me santificar, eu vou me preparar, eu vou me encher de alegria para a noiva de Cristo, eu vou interceder, eu vou assumir o meu sacerdócio, eu vou assumir o meu lar, eu vou assumir a minha missão, eu vou assumir a minha responsabilidade de ser Senhor, porque Ele é Senhor de senhores, e nós somos esses senhores, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há um segredo em andar com a turma, por isso nos reunimos aqui no domingo, para andar com a turma. Pastor, mas você é chato, você também. Eu te aturo e ando com você, filhão. Você tem que fazer a tua parte e me aturar também. Afinal de contas, nós temos toda uma eternidade juntos. Toda uma eternidade juntos. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o sangue, esse que participamos hoje, nos purifica. É diferente de perdoar os pecados. Obrigado. Perdoar os pecados é a graça que já recebemos de Jesus. Ele já pagou o preço, agora a purificação do pecado, a limpeza. O novo convertido tem que ser juntado na turma, tem que separar dos amigos, que é os amigos de sexta-feira, quer que você pague a conta no boteco. Aqui na igreja a turma paga o lanche para você depois do culto. O sangue de Jesus nos purifica quando estamos juntos de todo o pecado. E aí então, seremos escolhidos pelo Rei. E seremos a noiva, limpa, imaculada, de Efésios capítulo 4,
que vamos ler no casamento do Filipe. Aonde o Filipe vai ter que viver para a sua noiva. Nós temos um rei que se entregou por nós, porque ele quis, sendo nós ainda pecadores, mas aqueles que não aceitarem este convite para andar com ele, como na luz ele está, mesmo ele tendo morrido por você, você vai para o inferno. Você não entra no reino. Você não tem o benefício do reino. Porque nós vamos reinar com ele. A gente não vai ficar jogando bola só na eternidade. A gente vai reinar, nós vamos governar. Por isso que ele é Senhor dos senhores. E para governar, tem que ter sido purificado, andando com ele aqui nesse período que você está aqui. Número 4, e último, Esther capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que você achar em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci, mas vou fazer o que foi me pedido, o que foi me ordenado. Eu não sei o resultado que dará, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Qual o resultado? Deus levantou todo um povo para jejuar por Esther. O jejum, ele tem algo que amolece o coração de Deus. Você que tem um filhinho pequeno, você não quer que ele participe do jejum também, porque você não quer ver ele se abster do alimento e ficar com fome. É teu filho. Nós somos filhinhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas como Esther falou com Mardoqueu, levantou-se um povo para interceder por ela. E eu quero saber hoje aqui quem é esse povo que vai jejuar pela mudança de sorte, pela mudança de vida da pessoa que está do teu lado. O teu jejum não é por você, é pelo nosso Brasil, é pelas nossas famílias, é para entregarmos um Brasil melhor para os nossos filhos, porque nós seremos melhores. Você precisa ser um homem melhor, eu preciso ser um homem melhor, você precisa ser uma mulher melhor, a minha esposa precisa ser uma mulher melhor, você menino precisa ser um menino melhor. E para que isso aconteça, você precisa se entregar para o teu rei. Esse sacrifício move o coração do rei. E aqui vai o meu convite para você.